Radar Drops. Informação para o seu dia. Olá, hoje é 18 de novembro, começa agora o Radar Drops, informação para o seu dia sob curadoria do FGV Notícias. Hoje a gente vai passar por 3 temas que parecem bem diferentes, mas que são super importantes. A vulnerabilidade do nosso agronegócio, as pressões que vêm do comércio global e os desafios da equidade aqui dentro, no sistema judiciário. E todos esses pontos são analisados por especialistas da Fundação Getúlio Vargas. Então, vamos começar pelo agronegócio. A gente sempre ouve que o Brasil é uma potência, né? E é verdade, mas existe uma vulnerabilidade bem séria aí, principalmente quando o assunto é a mudança climática. Vamos entender isso melhor. E olha só que dado impressionante. Apenas 1%. Essa é a minúscula porcentagem de terras agrícolas no Brasil que, hoje, são irrigadas. Pois é, 1%. Isso revela uma fraqueza enorme, ainda mais com as chuvas cada vez mais irregulares. E um estudo da Systemic mostra que o buraco é mais embaixo. Estamos falando de gargalos estruturais, sabe? A irrigação baixíssima, como a gente viu, mas também 60% das pastagens degradadas e um acesso muito desigual ao crédito rural. Tudo isso junto deixa o setor, bem, super exposto aos riscos do clima. A coisa é tão séria que a Patrícia Ellen, presidente da Systemic, resumiu bem. Irrigação não é mais um diferencial competitivo, virou questão de sobrevivência econômica. Ou seja, o que antes era um extra, uma vantagem, agora é o básico para continuar de pé. Sem essa modernização, a estabilidade do setor fica em jogo. E falando em desequilíbrio, olha só o que acontece com o crédito rural do Pronaf, que é o Programa para a Agricultura Familiar. A maior parte do dinheiro, 60%, se concentra no Sul. Enquanto isso, o Nordeste, que é justamente a região mais vulnerável ao clima, fica com uma fatia bem menor, só 13%. E se a gente olhar para o futuro, bom, o cenário é preocupante. Tem uma projeção da FGV Agro que estima que, por causa de secas cada vez mais longas, a produção de milho em áreas-chave do país pode despencar, pasmem, até 80% até 2050. Imagina o impacto disso. Bom, saindo um pouco do campo e olhando lá para fora, vamos falar de comércio global. O professor Oliver Stunkel, da FGV, fez uma análise bem interessante sobre a pressão das tarifas dos Estados Unidos e como isso, por incrível que pareça, pode acabar abrindo umas portas para o Brasil. A análise do professor Stunkel é bem direta. Ele diz que, no fim das contas, o que manda é a economia real, aquilo que mexe no bolso do eleitor. E isso está funcionando como um freio bem poderoso nas decisões do governo americano sobre tarifas. O que acontece é o seguinte: a inflação lá nos Estados Unidos continua alta, persistente, e isso diminui muito o espaço para a manobra do governo. Pensa bem, impor novas tarifas poderia aumentar ainda mais os preços para os próprios consumidores, o que seria um risco político enorme. E aí que a história fica interessante para nós. Segundo o Stunkel, é justamente nesse cenário complicado que podem surgir oportunidades. Como estabilidade relativa na América Latina, o Brasil pode se tornar um polo de atração para novos investimentos, ainda mais com as nossas reservas estratégicas. Ok, para fechar nosso giro de hoje, vamos voltar o olhar aqui para dentro do Brasil e falar de outro desafio estrutural, mas dessa vez no nosso sistema de justiça. O assunto é a implementação da política de cotas no judiciário. Os dados mostram uma coisa bem clara. Desde 2023, quase metade das vagas reservadas para candidatos negros e pardos nos tribunais federais simplesmente não foram preenchidas. Fica evidente que existe um abismo entre o que a lei diz e o que acontece na prática. E segundo Inara Flora Firmino, pesquisadora da FGV Direito SP, a questão crucial não é a política de cotas em si. O problema mesmo, ela aponta, está na forma como essa política vem sendo aplicada e gerenciada pelos próprios tribunais. Os pesquisadores apontam vários obstáculos. Primeiro, as barreiras financeiras, porque os concursos são longos e caros. Depois, uma falta de monitoramento adequado por parte das instituições. E, para completar, a qualidade dos dados sobre raça é ruim, o que dificulta até fazer um diagnóstico preciso do problema. Então, esse caso das cotas no judiciário deixa uma reflexão importante, né? Ter os dados, saber que o problema existe, é o primeiro passo. Mas a grande questão é o que é preciso fazer para fechar essa lacuna entre a política no papel e a mudança na vida real. Esse foi o Radar Drops de hoje. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá!